Oração subordinada substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce função de sujeito da oração principal. Olá, meus alunos queridos do 9º ano. Eu estou aqui hoje para falar com vocês, para conversar com vocês a respeito do primeiro assunto da apostila do capítulo 2 de vocês, que são as orações subordinadas substantivas, subjetivas e predicativas. Mas, antes de eu começar a falar sobre as orações subordinadas substantivas, eu preciso lembrar vocês de alguns conceitos. Que conceitos são esses? Primeiro, período. O que é um período? O período é um conjunto de uma ou mais orações que estabelece uma ideia completa. Mas o que seria essa ideia completa? Ou seja, parágrafo, letra maiúscula, até o final, ponto final. Isto é uma ideia completa. O período, ele é composto, então, por uma ou mais orações. O período, ele se divide em duas classificações, período simples e período composto. O período simples, ele é formado apenas por uma oração. E o período composto, ele é formado por duas ou mais orações. Tá bom, mas professora, como é que eu vou saber quando um período é simples ou quando um período é composto? É fácil. É só você colocar em vista o verbo. A quantidade de verbo que o seu período tiver é a quantidade de oração que o seu período tem, né? Ou aí ele pode ser, se tem um verbo, período simples. Se tem dois ou mais verbos, período composto. Ok? Período composto. Vamos nos atentar ao período composto. O período composto, ele é classificado em dois tipos. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Isso só lembrando, porque vocês já sabem disso. O período composto por coordenação, ele é formado por orações independentes, ou seja, elas não dependem uma da outra, apesar de estarem ligadas, né, através da pontuação, ou de uma conjunção, elas não dependem uma da outra para ter sentido completo. E o período composto por subordinação, ao contrário da coordenação, é formado por orações dependentes, ou seja, orações que têm uma relação de dependência uma com a outra, que sozinhas não possuem sentido completo. No período composto por subordinação, podemos apresentar três tipos de orações, que são oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial e oração subordinada adjetiva. Nós vamos ficar agora com a oração subordinada substantiva. No período composto por subordinação, podemos apresentar três tipos de orações, que são oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial e oração subordinada adjetiva. Nós vamos ficar agora com a oração subordinada substantiva. Um exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva. Lembrando que a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce função de sujeito para a oração principal. Olha só este exemplo. É óbvio que todos seremos aprovados. Vamos ver aí quantas orações, em primeiro lugar, tem neste período. Como é que eu vejo a quantidade de orações? Vou contar os verbos, vou achar os verbos. Olha só, um verbo, verbo ser, e outro verbo, também verbo ser. Quantas orações? 2 orações. Por quê? Porque eu tenho 2 verbos. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela é composta aqui de 2 orações. Essas 2 orações, elas são ligadas através de uma conjunção integrante, né? No caso, o que aqui é a palavra que está ligando
a primeira oração, a segunda oração. E é chamada de conjunção integrante. O que é uma conjunção? Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações, ok? Tá aqui, conjunção. Minha conjunção integrante C. Professora, você está falando sempre em oração principal e oração subordinada. Quem é a oração principal e quem é a oração subordinada? Olha só, avistou os dois verbos, depois avistou você viu ali a conjunção, o conectivo que liga as duas orações. A partir da conjunção é a minha oração subordinada. O que não tem conjunção é a oração principal, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma oração principal e uma oração subordinada. Achei a minha oração subordinada a partir da conjunção. A oração que não tiver conjunção é denominada oração principal, tá certo? Agora, vamos ver, eu disse que a oração subordinada substantiva, ela funciona como sujeito da oração principal. Vamos ver isso. Como é que você vai fazer isso? Vai para a oração principal. Vê se a oração principal tem sujeito. Não tendo sujeito, automaticamente a outra oração vale como sujeito desta oração. Automaticamente o sujeito está na oração subordinada. Olha só, se eu faço a pergunta quem ao verbo aqui, quem é óbvio? Sei. Tem sujeito? Não tem sujeito. Vamos procurar o sujeito na segunda oração, que é a oração subordinada. É óbvio que quem seremos aprovados? Todos, né? Então, aqui está o sujeito. Se o sujeito está dentro da minha oração subordinada, toda esta oração subordinada tem função sintática de sujeito para a oração principal. Ou seja, que todos seremos aprovados é a minha oração subordinada substantiva, subjetiva. Ok? Então é fácil. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce função. Que tipo de função sintática em relação à principal? Função de sujeito. Tenho aqui a frase, tenho aqui a oração. Acho os verbos, acho a conjunção. A partir da conjunção é que a minha oração é subordinada. Aquela oração que não tem a conjunção é chamada de principal. A que tem é chamada de subordinada. Vai para a principal, localiza o sujeito. Não tem sujeito, automaticamente o sujeito está na oração subordinada. E o sujeito estando na oração subordinada, ele vai valer o quê? Toda a oração vai funcionar como sujeito da oração principal, ok? Eu estarei numa videoconferência com vocês para sanar as dúvidas, né? Façam os exercícios e depois anotem as dúvidas, a gente vai sanando as dúvidas durante a semana, tá bom? Até lá!